Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô pensando seriamente em montar um canal que fale só de jogadores gringos que o Sport está contratando, porque agora apareceu mais um jogador gringo e esse jogador, o empresário meio que fez ali um mistério. Geralmente quando o empresário faz isso é duas coisas, ou porque realmente está negociando, ou porque realmente quer chamar a atenção para ser negociado. Então é um ponto interessante para a gente conversar. O jogador da vez, o gringo da vez é o Javier Parragués. Javier Parragués. Essa eu acho que é a pronúncia que se fala. A coisa mais chata que tem aqui de contratar gringo esporte é a pronúncia, que minha pronúncia é horrível, mas pelo menos eu estou trabalhando isso. Mas vamos lá. Saiu a informação hoje à tarde que o Javier Parragués, 32 anos, centroavante, esse jogador, ele interessa ao Sport Recife. Algumas fontes falaram que o Sport está negociando, outras fontes falaram que o Sport tem interesse na contratação desse jogador. Eu vou estar trazendo todas as fontes para vocês aqui. Só quero pedir para você rapidão, cara, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque a gente está trazendo conteúdo do Sport todo dia. A informação acabou de sair e eu já estou trazendo para vocês aqui. Então, para não perder nada, clica no botão de se inscrever e deixa o teu like. Agora vamos lá falar a primeira fonte que trouxe essa informação. A primeira fonte que trouxe essa informação é o Edson Figueroa. Ele acompanha lá o futebol do Colo-Colo, não? Então ele trouxe a seguinte informação para a gente. Sport Recife do futebol brasileiro é o clube que pediu o empréstimo do Javier. O atacante está muito perto de deixar o Colo-Colo, ou seja, ele meio que cravou ali basicamente que o jogador está muito perto de deixar o Colo-Colo e vir para o Sport por empréstimo, né? Eu dei uma pesquisada sobre esse jogador, como eu falei, é um jogador de 32 anos. É um jogador que ele consegue entregar bastante, só que ele não é um goleador nato, tá? Ele não tem uma carreira de goleador nato. Para a gente colocar um nível de atacante aqui, deixa eu pensar um atacante aqui que passou num Sport aqui. Pô, ele é tipo metade de um Mikael. Ele é metade que um Mikael entrega aí. Ele tem 32 anos, é muito experiente, teve passagens pela seleção de base do seu país, acabou não figurando na seleção principal, mas é um jogador de qualidade. Falando ainda sobre as fontes, aí eu vou vir para uma fonte brasileira aqui, o Nicolas Lima, ele trouxe a informação de que, segundo ele falou com o empresário do atleta e ele trouxe a seguinte informação para a gente. Falei agora com o empresário do Javier sobre um acerto com o Sport. O mesmo falou que nesse momento não pode falar nada em relação a isso, mas sim o Sport negocia com o jogador e pode fechar a qualquer momento a contratação. Essa é uma das fontes. Uma outra fonte, que é um comunicador de rádio lá, ele trouxe a informação também que o Gustavo Florentin, ele não pediu essa contratação, porém foi passada para ele e ele aprovou a contratação. O que está acontecendo? O Sport está numa loucura para correr atrás de um centroavante. Primeiro, porque precisa de um centroavante reserva, como eu falei já para vocês aqui no canal, ele só tem o Mikael e o Mikael vai precisar de um outro jogador ali para suprir. E o ponto principal é o seguinte, é que o Mikael ele pode deixar o Sport a qualquer momento. Hoje, por exemplo, saiu uma informação do Pedro Maranhão informando que o São Paulo foi um outro clube que fez uma sondagem também pelo Mikael, ou seja, o Mikael é um jogador que ele está sendo aí especulado no Brasil e fora do Brasil, principalmente nos clubes da Ásia, né? Tanto ele quanto o Gustavo vem sendo especulado também nesses times do Brasil e fora do Brasil. Então, o Sport acredita, né, pelo que eu vejo, ele quer muito manter o Mikael, mas ele acredita que vai ser muito difícil manter o Mikael até o final da temporada. Ele provavelmente vai chegar a uma proposta interessante. Se chegar uma proposta, gente, na casa dos 15 a 20 milhões ali, o Sport ele vai vender o Mikael. Isso é um fato. Ele vai vender o Gustavo também, se chegar uma proposta. Então o Sport ele precisa se reforçar. Qual é o meu medo? Eu não traria o Javier. Para mim é um jogador que já tem 32 anos, apesar de ser muito experiente, mas eu acho que passou o time desse jogador vir jogar no Brasil. E para que ele passe por um processo de adaptação, é muito arriscado trazer um jogador de 32 anos que realmente não vem bem no time lá no Colo-Colo, né? Ele é um jogador que, as informações que eu peguei lá é que ele é muito esforçado, ele é muito dedicado, porém é um jogador que não é uma proeza de jogador, não é um jogador sequer um grande goleador. E o Sport precisa trazer um goleador.
Porque caso o Mikael não fique, como eu falei, ele vai ter que ter, no mínimo, um reserva ali próximo à altura ali do Mikael, né? Que tenha pelo menos entregue 70% hoje do que o Mikael entrega. Então eu não traria, me esforçaria ali, por exemplo, pelo Ivan Morales, como eu falei pela manhã para vocês. O Ivan Morales tem 23 anos, então é um jogador mais jovem, que tem ainda uma bagagem pela frente aí, né? Que tem ainda um grande caminho pela frente, pode dar certo. O Facundo, por exemplo, que é um outro jogador que foi especulado no Sport, para mim seria mais interessante do que o Javier também, né? Para mim, até o Stefan Pino, que acabou as negociações com o Sport, também seria mais interessante do que o Javier. Mas o Sport está conversando com esse jogador, está nesse desespero, né? Porque precisa realmente fechar esse elenco. E, cara, vamos ser sinceros, né? O Sport ele não está conseguindo aqui no futebol brasileiro jogadores por conta do aporte financeiro. Então ele está indo buscar fora. E são jogadores que, por mais que alguns não tenham trabalhado com o Gustavo Florentin, mas o Gustavo Florentin conhece esses jogadores conhecem o Gustavo Florentin, então acaba que dá uma sintonia. Porém, um jogador de 32 anos, um jogador que está ali já próximo do fim da carreira, está mais próximo do fim da carreira do que a idade madura e começando, né? Está com 32 anos. Então é um jogador que, na minha visão, é um risco muito grande de trazer. Claro, se o Sport trouxer por empréstimo, sem custos, com um salário pequeno, que caiba ali dentro da realidade financeira do Sport, beleza, você traz, você faz a contratação, mas se for um jogador para o Sport ter que fazer um aporte financeiro para pagar um empréstimo, ter que fazer um aporte financeiro maior ali para pagar um salário, eu acho que não vale a pena, sinceramente. Eu acho muito mais fácil, para trazer um jogador com risco desse, você procurar aqui dentro do Brasil, velho. Até queimo minha língua aqui falando, um Léo Gamalho da vida, buscar um jogador desse. Mas trazer lá o Javier de 32 anos é um risco muito grande. Posso queimar minha língua? Posso queimar minha língua assim. Torço para queimar minha língua caso ele seja contratado? Claro que eu torço para queimar minha língua, porque vai ser sinal de que o jogador vai vir e vai dar muito certo. Mas aí, no meu palpitômetro aqui, eu não traria o Javier. Eu acho que tem outras opções no mercado, até no mercado internacional mesmo, aqui sul-americano. Acho que dá você procurar um pouco e trazer. Mas um jogador de 32 anos, na minha visão, é um risco muito grande. Não traria, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu não mando em nada, você também não manda em nada. A única coisa que você pode mandar e fazer é colocar o teu comentário aqui e falar aqui se você concorda com a contratação do Javier. Se você concorda, coloca aqui que sim, porquê. E se você não concorda, coloca aqui que não. Agora coloca o porquê também, que às vezes coloca sim ou não, e aí eu não entendo o argumento de vocês. Vamos argumentar, vamos trazer a informação aqui, o debate sadio de sempre, e principalmente, vamos aqui discordar do outro aqui com a educação de forma saudável. Mas eu quero ver essa opinião de vocês. Comenta aqui, traz essa informação pra gente aqui. Se não é inscrito, cara, lembrando novamente, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. E é claro, assim que tiver uma nova informação, paro tudo e trago tudo na íntegra para vocês, como eu sempre faço e como eu sempre vou fazer para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, turma.